ponto de fé, é isso que nos interessa, né? Então, vamos começar fechando os olhos. Patrícia vai nos orientar uma música para abrir o culto. Tudo a capela. Quem quiser seguir, tá com o cancioneiro aí, tá? Tia Paty. Isso. Gente, é número 85. Esse... Oi? Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, para nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar na força da esperança e na coragem de cantar. Essa música é clássico, né? E a Iri, tanto a ICI, a Iri canta essa música já há muito tempo. Muito bom. O que nós pedimos para abrir nossa celebração? Fortalecer nossa fé, nossa espiritualidade. Quais seriam as palavras que a gente gostaria de colocar nessa oração inicial? Eu sempre peço paz. Eu acho que nunca é demais. Robertão pedindo paz. O que mais? Empatia. Muito bom, Ju. O que mais? Tem que começar cortando o cabelo com velhinho. O que mais a gente pede? Tranquilidade. Vamos então fechar os olhos e deixar que essas palavras ressoem em nós. A empatia, a paz, a tranquilidade, a leveza. A leveza. Os pés de bailarinas, a suavidade, o enternecimento. Deus dos pés leves, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Porque queremos leveza, suavidade, tranquilidade. Nós queremos beleza. Nós queremos calma. Nós queremos vagar. E por isso caminhar devagar, sem pressa. Para contemplar a vida, para aprender com ela, para se transformar nela, para celebrá-la, para a gente cair, aprender com as quedas, amadurecer, continuar a caminhada. Dá-nos calma, enche o nosso coração de empatia, de ternura, de amor, de bem-querença. Que esse culto nos eleve, não para os céus, mas nos eleve para o que há de mais nobre e grandioso na vida. Porque essa vida vale a pena. Foi por ela que Cristo morreu. Porque esta vida vale a pena. E é em nome dele que todos e todas nós te pedimos. Amém. Olha, cara, que miracle é esse? Olha, Botafogo ganhou, já é um milagre. Ju veio, outro. Vocês aqui, pô, maravilha. Vamos lá. Hoje a Rosana, seu marido está aqui? Não, ele não veio. Então, a Rosana está doente.
É isso, ela está com febre. Então, a gente está tendo hoje a maestrina, chama-se Patrícia Wagner. Ela que está puxando para a gente os cânticos. Puxando, isso mesmo. Tem alguns cancioneiros aqui, lá da ICI até, e a gente está compartilhando algumas músicas, tá bom? Tia Paty, vem aqui à frente para a gente continuar. Essa daqui não tem nesses cancioneiros, tá? É um pedido do Alberto. Não tenhas sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Olha, teve alguém aqui que eu não vou falar, jamais entregaria o Jacques, que disse que você é a nossa jukebox gospel. Mas não entregaria a pessoa que falou isso. Mas eu entendi como um elogio. Eu também. Você também. Ó, eu vou ler um textinho. É um texto bem simples e bonito do padre Fábio de Mello. Geralmente a gente não lê aqui, né? Mas é um texto sobre agradecimento, porque um dos temas centrais do texto hoje é a gratidão, é a experiência de gratidão. E o texto diz assim: eu gostaria de lhe agradecer pelas inúmeras vezes que você enxergou melhor a mim do que eu sou, pela sua capacidade de me olhar devagar, já que nessa vida muita gente já me olhou depressa demais. Vou repetir. Eu gostaria de lhe agradecer pelas inúmeras vezes que você me enxergou melhor do que eu sou, pela sua capacidade de me olhar devagar, já que nessa vida muita gente já me olhou depressa demais. Então, é um textinho sobre agradecimento. E aqui é um recorte, ele está falando tanto com a figura divina lá para ele, da fé cristã, quanto está falando das pessoas. Ele está fazendo um agradecimento em relação a um olhar que o viu melhor do que ele se vê. Interessante isso. Ou seja, a gente vai ver que é um segundo tema que tem a ver com o texto de Jesus hoje, é o tema do reconhecimento. Então, está falando, olha, tem um olhar que me viu melhor do que eu sou, da maneira como eu me vejo. E aí, logo depois, ele termina o pensamento dele, uma espécie de oração e pensamento, falando que esse olhar nasceu de uma capacidade de olhar devagar. Já que nessa vida muita gente já me olhou depressa demais. E esse depressa é brabo, porque a gente fica refém de olhares que nos enclausuram. E às vezes podem ser até os olhares bons. A mãe ou o pai que chama a filha de princesa, né? E a gente leva uma princesa, quando as princesas às vezes são elogios que nos encarceram. Então, o que a gente tem a tirar dessa experiência de gratidão que nasce de um olhar devagar, demorado, que vê a gente melhor do que a gente é capaz de se ver? O que a gente tira? E o que isso tem a ver com os nossos olhares e as nossas gratidões? O que seria?
Esse pensamento é meio maluco, né? Mas ao mesmo tempo bem interessante, difícil. O olhar que me vê melhor do que eu sou, melhor do que a maneira como eu me vejo. Isso é excelente. Quem sofre de baixa autoestima precisa de olhares assim, mas que não falseiem, né? Porque olham devagar. Mas tem um olhar de pressa, que bate sobre a gente elogiosamente ou não, e nos arrebentam. Como seria isso? O que a gente pede por isso? O que a gente pede a partir disso? A olhar que a vida é tão corrida, a gente vive um mundo tão louco, que às vezes as pessoas passam por nós, a gente é tão superficial, e às vezes as pessoas são superficiais com a gente, não nos enxergam, não, quando a gente precisa, às vezes, né? E às vezes eu que trabalho com adolescentes, às vezes eles passam por mim, eles falam alguma coisa, eu sinto que poderia ser algo mais profundo, mas ao mesmo tempo que eu quero me aprofundar, às vezes eu não tenho tempo e às vezes eu não posso, porque eu não sei o que eu vou fazer com aquilo depois. Então, eu queria ter tempo e condições de me aprofundar, de atravessar as pessoas, pelo menos algumas passagens por mim, que as pessoas possam me atravessar também para me dar um pouco de carinho. Muito bom, muito bom. Quem mais? Eu queria ter um olhar mais benevolente com as pessoas. Eu tenho tempo, eu também trabalho com vocês, inclusive eu tenho muito boa vontade com as crianças e adolescentes. Eu não tenho deles nenhum estímulo. Meu problema é com adultos. Eu tenho um olhar muito crítico em relação aos outros, eu espero muito padrão ideal, então isso eu gostaria de fazer um esforço supremo, eu espero melhorar, né, fazer aí um curso intensivo. Bom, Lelê. E olha, eu já fui a uma turma da Lelê. Lelê dá aula em escola pública, estadual, municipal. A galera dando tiro para cima e ela falando com uma generosidade, com carinho, né? Muito bom. Quem mais a gente tira disso? Importante também a gente reconhecer a nossa grandeza, né, pelo olhar do outro. Eu acho que às vezes a gente cobra tanto, acho que às vezes a gente se acha pouco, né? E acho que também é importante de reconhecer a nossa grandeza pelo olhar do outro, né? Porque dia que a gente está se sentindo assim, uma bosta, uma sensação. A gente ouve a palavra de alguém, né? Sei e buscar essa profundidade nas relações. Muito líquido, né? Muito vivo. Acho que a gente, eu sinto falta assim, de profundidade, desse olhar. Muito bom, Ju, coisa linda. Muito bom. Mais alguém? Falado e essa de olhar devagar, tudo assim, uma coisa atrás da outra. E ontem eu saí com as amigas, a gente realmente queria estar no lugar dele, só que ia mudando de pauta, assim. E eu falei assim, gente, tudo é superficial. Eu tô assim com as coisas, assim, vários problemas de falar, cada um na sua vida, né? Só que a gente não aprofunda mais, a gente consegue se encontrar, mas ficar se acontecendo meio superficial mesmo. Tudo baralhado, eu fiquei preocupada com alguma coisa, e aí eu digerindo aquilo, aí já veio outro assunto. Essa coisa
forma de olhar devagar é difícil. É difícil, muito difícil. Eu vou pedir uma coisa dupla, para que eu não seja refém de olhares que me clausuram. Quase nunca me fazem olhar com benevolência para mim, que já me cobro tanto. E também que eu não seja um olhar superficial, rápido, que ou faz do outro um objeto de descaso, ou vê no outro algo que não tem nenhuma densidade. Mas elogios vazios, críticas que não têm fertilidade alguma. Peço para que eu consiga equilibrar isso. Muito bom, olha quanta coisa aí rica, hein? Só da noção de agradecimento nesse textinho, né? Então vamos fechar os olhos, vamos pedir a Deus, a deusa, como vocês quiserem, vamos pedir ao mistério, que a gente saiba lidar com esses olhares, com essas superficialidades, com essas clausuras, com a falta de demora, mas ao mesmo tempo acolher olhares que nos veem melhor do que a gente se vê e que nos ajudem a ter uma relação conosco mais profunda, mais digna, grandiosa, mais bela. Crisão, pede pra gente. Peço a Deus que a amigo, que a irmã, sempre conosco, que nos dê condições de ter olhares que possam dizer algo para as pessoas, que a gente possa também ser atravessado por olhares, para que a gente possa crescer com isso. E todos os olhares que vamos pensarmos, não fica somente na superficialidade, dar um pouco de nós e receber também as pessoas que estão na nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Crisão. Então, mais uma música com nosso Pavarotti feminino. Viu, Gabi? Tô reconhecendo. Olha o meu olhar, hein? Olhar profundo. Aí vai ser o 74 desse livrinho. É que só tem 3. Conta junto. 74. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Patrícia Wagner, senhoras e senhores. Essa é a mulher. Viu, Gabi? Tá?
Parabéns pela filha, hein? Olha, eu vou ler rapidinho o textinho de hoje. É um texto muito lido no Dia de Ação de Graças. A festa, nos Estados Unidos é a festa mais importante do ano, o calendário religioso dos Estados Unidos, e a festa também popular mais famosa de lá. E aqui, geralmente, se lê esse texto na última quinta-feira de novembro, Dia Nacional de Ação de Graças. O texto é fácil, diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Troque um leproso por qualquer estigma social pesado. É algo equivalente ao que era lá, tá? 10 pessoas com HIV, não só HIV, com AIDS. 10 pessoas trans. 10 pessoas negras, pobres, com HIV. Entende? Coloca isso. De rua. E de rua, em situação de rua. E candomblessista, aí realmente... 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus lhes disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. No meio do caminho, foram curados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando graças a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, lhe agradecendo. Este era samaritano, outro estigma, entendeu? É um texto só de estigmatizados, não tem ninguém legal, não tem nenhum cidadão de bem aqui. Desculpa, vocês fizeram algum paralelo aí. Mas vai lá, aí diz assim: então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha, adoro esse texto. Eu já falei tanto desse texto. A Dora está aqui. Quantos anos você tem, minha amiga? 16. Há pouquíssimo tempo minha filha tinha sua idade e tal. A Dora é de uma geração que cada vez mais luta por várias justiças sociais vinculadas a um verbo, reconhecer. E luta por reconhecimento, não é isso? Os coletivos da garotada toda, coletivos LGBT+, coletivos de pessoas negras, coletivos, quaisquer que seja, sempre a palavra reconhecimento. E sempre essa palavra vem atrelada a uma segunda palavra, visibilidade. Visibilidade. Então, visibilidade. Dia da visibilidade lésbica, existe esse dia. Dia da visibilidade trans, existe esse dia. Dia da visibilidade dos povos originários, existe esse dia. Existe, o que eu estou falando é sério. E sempre que se fala nessas lutas por visibilidade, a palavra que vem correlata é reconhecimento. Então, toda essa nova geração está pensando exatamente numa coisa bem específica. Reconhecer é acolher a visibilidade de vidas invisíveis. Na época de Jesus, como em todas as grandes épocas, a cultura de Jesus tinha figuras que eram naturalizadas na invisibilidade. E todas eram estigmatizadas, portanto, tinha um sinal, estigma em grego é sinal, e esse sinal era interpretado como maldição divina, porque nós, pessoas religiosas, temos essas manias doentes, loucas, idiotizadas e, ao mesmo tempo, violentas. A gente atribui a doenças causas religiosas de maldição. Tem essas maluquices. No início do HIV/AIDS, no início da década de 1980, era chamada doença gay. Nos Estados Unidos era doença gay. Quando pessoas heterossexuais começaram a contrair, disseram que eram pessoas sem fé. É sempre um estigma. A homossexualidade é um estigma, a ser contaminado, ser soro positivo é um estigma. Aqui no Brasil, no Miss Brasil Gay de 2001, eu tenho isso lá em casa, mostrei para uma turma, acho que era da turma de estudos lá da classe Jonas Rezende, no início da pandemia, é um acróstico. Sabe acróstico? Você pega uma palavra, bota ela assim na vertical, aí cada letrinha você bota, né, um significadozinho lá, uma palavrinha. Era AIDS.
A ira do Senhor. Era entregue aonde? No Miss Brasil Gay, que na verdade é Miss Brasil Trans, mulheres trans, né? Mas era entregue na porta para dizer essas pessoas não são portadoras de HIV, não tem, são soro positivo, elas são aidéticas, que é a terminologia mais pesada. Tinha os textos bíblicos que eram para mostrar que essas pessoas eram malditas. E no final estava escrito: convertam-se. Sabe? Na porta. Peraí, cara, uma infecção sexualmente transmissível é a ira de Deus. Sabe? Essas leituras religiosas que ganham roupagens e só tem duas finalidades: ou defender a gente, os nossos amigos e amigas, porque as religiões são narcisistas. A gente sempre acha que quem é igual a gente, se a gente for igual àqueles que são os nossos e nossas, a gente vai se dar bem. O diferente, não, obviamente que não. Ou é isso, ou é culpabilizar, no sentido de mostrar falta. Ou é, só tem essas duas saídas. A gente bota roupagens novas. Me lembro até hoje, eu estava dando uma palestra para o pessoal espírita de Petrópolis, amigos, todo mundo amigo, 2007, todo mundo. E eu comecei a falar, me pediram para falar sobre Mahatma Gandhi. Eu antigamente lia de Gandhi tudo, a autobiografia dele. Amo minha vida e minhas experiências com a verdade. Tem um conjunto de textos que ele escreveu num jornal quando ele estava na África do Sul. Maravilhoso. Adorava ler Mahatma Gandhi. Achava aquilo uma revolução e ligada à paz. Depois Martin Luther King bebe dessa fonte. Achava aquilo muito genial. Me chamaram para falar. E aí, quando eu comecei a falar da crítica que ele fazia à noção de karma, Gandhi foi um crítico da noção de karma. Karma significa em sânscrito somente ação. Tudo que a gente faz é kármico. Qualquer coisa é kármica, qualquer coisa. Não é ação e reação, nem causa e efeito, como nós ocidentais imaginamos. A vida é kármica. Agora, as ações têm orientações, destinos diferentes. Destroem, potencializam, fortalecem, né? Enfraquecem. Então, você tem variações nisso. Né? E por que o Gandhi fez essa crítica? Por causa da sociedade em casta da Índia, que deixava com que certas pessoas de classes subalternas pudessem se ferrar na vida, enquanto as outras classes mais elevadas não se metiam ali para não intervir no karma dessa outra pessoa. O que o Gandhi fez? Ele vai para um bairro pária na Índia e adota uma menina órfã que era pária. Então, ele foi considerado impuro. A mesma expressão que usavam para falar aqui dos leprosos. Impuro. E ele faz uma crítica enorme ao vínculo social e político de um termo religioso, karma, da invisibilidade das pessoas que assumem lugares considerados subalternos. Eu citei isso lá. Por incrível que pareça, todo mundo me conhecia lá. Todo mundo. Eu dormia na casa de um, eu e Rosana, a gente ia para casa de um, para o outro. O chefe lá do centro me chamou para conversar 2 semanas depois e disse que as entidades dele mandaram um recado. O recado era que Gandhi não era um religioso, ele era um político. E que eu tinha que cortar 25% da minha fala. Falei, as entidades falaram isso? Elas fizeram um cálculo da minha fala? Eu falei assim, qual é a parte desse 25% aí que elas mais ficaram nervosas? A parte que ele criticava o karma. E eu falei para ele assim, mas essa é a parte mais relevante. Que ele arrebentou um abismo político e social. E ao invés de legitimar um estigma, ele viu que ninguém vê. E fez essa menina ser vista. Quando essa doutrina religiosa, com finalidade política e social, ela legitima exatamente a invisibilidade. E aí disseram que eu ainda não estava pronto para saber algumas verdades. Até hoje eu não me preparei, porque essas verdades são muito pequenas. Os leprosos da época de Jesus eram os párias, como essa criança, eram essas pessoas que a gente naturaliza
como elas aparecem, porém não são. A gente as ouve falar, mas a gente não as escuta. Não sei se a Dora conhece um texto muito conhecido aqui no Brasil hoje, de uma filósofa negra portuguesa, que mora na Alemanha, chama-se Grada Quilomba. Ela escreveu um livro que foi traduzido e publicado no Brasil. Peço para todo mundo ler esse livro. Memórias da Plantação. Episódios de racismo cotidiano. Eu dou esse texto para a garotada do Pedro II. Ela começa o texto com um capítulo chamado A Máscara. Ela é portuguesa, negra, passa por uma injúria racial forte quando foi fazer doutorado na Alemanha, e ela comenta uma imagem que no Brasil nós conhecemos mais do que ela, a imagem da escrava Anastácia. Vocês conhecem? Vocês já pararam para ver como é que era aquela máscara? Vocês sabem a história daquela máscara e para que ela servia, como ela era feita? A máscara é de ferro, ela tem um gancho. E no início da nossa língua, eles furavam assim. Então, essa mulher ficava sangrando. Mas qual é o propósito disso? A Grada Quilomba analisa. Tem vários propósitos. O primeiro propósito é que os senhores da terra, daquelas terras, né, as plantações dos Estados Unidos, os senhores de engenho no Brasil, eles diziam que essas pessoas escravizadas, elas comiam cacau. Colhiam cacau, comiam. Ou comiam cana-de-açúcar, muito comum no Brasil. Ou algumas comiam terra para se matar. Como na escravidão a vida de uma pessoa preta é propriedade privada da pessoa branca que a comprou, se ela tentasse o suicídio, ela estava lesando materialmente o dono. Então, a máscara tem 3 propósitos. Não deixar comer cacau, não deixar comer cana-de-açúcar, não deixar se matar. E o que fala Grada Quilomba? Essa pensadora diz o seguinte, olha, mas o propósito mais profundo não é esse. É que aquela máscara faz com que alguém que passe do lado saiba que tem uma voz sendo dita ali. Sabe? Tem alguém que está falando alguma coisa, porque tem barulho, saiu barulho. Mas o que está sendo ouvido não pode ser escutado. Tem uma diferença entre ouvir e escutar. Entendem? É para isso que serve essa máscara. E aí diz a Grada Quilomba, e o segundo sentido da máscara, transformar o opressor em vítima. Os portugueses vieram aqui, mataram, saquearam, se apropriaram de terras. Foram para a África Negra, traficaram escravos negros. Vieram para o Brasil e essas pessoas que foram tiradas dos seus territórios, essas pessoas que foram escravizadas e se tornaram propriedades privadas de alguém, agora elas são as opressoras e as ameaças. Eles são as vítimas e os oprimidos, porque a terra é dele, né? Estão tirando um bem dele, né? Estão comendo o cacau dele, entende? Estão tirando uma vida que é propriedade dele, não é isso? Ouvir sem escutar e transformar a vítima em culpada. Mais ou menos como acontece com as mulheres que são estupradas. Elas são as culpadas pelo estupro. Entende? Na época de Jesus, os leprosos eram as vítimas culpadas e não só culpadas, amaldiçoadas. Por isso, quando Jesus passa, elas gritam. E gritam. O grito, tradicionalmente, era para avisar que tinha alguém doente e amaldiçoado para a gente passar mais longe e não se contaminar. Essas vítimas transformadas em culpadas gritam para que ele as socorra. Tem uma inversão aí. Então, a primeira coisa que eu quero tirar do texto, Jesus não somente ouve, ele escuta. Essa é a primeira coisa que eu quero tirar do texto. Jesus não somente ouve, ele escuta. Mestre, tem de piedade de nós. Na época de São Francisco de Assis, século XIII, as vítimas batiam ferro, às vezes na pedra, às vezes no metal,
e gritavam para que os viajantes se distanciassem, entende? Era a mesma coisa aqui. Não gritava pedindo socorro, porque essas vozes não seriam escutadas, elas só seriam ouvidas. Aqui essas vozes são ouvidas. E não só isso, elas desejam ser ouvidas e escutadas. Então tem alguma coisa nesse texto que fala muito bem. Os leprosos, eles não se calaram. Entende? Os leprosos não se calaram. Eles não se colocaram no lugar de quem, sendo silenciado, morrerá sem falar. A última fala da Marielle Franco está no YouTube, 59 segundos de fala. Eu fui patrono de várias turmas, das turmas do formatório do Pedro II, 3 dias depois da morte dela. E ela seria homenageada, e teve que ser homenageada no ano seguinte, porque já tinham fechado comigo o meu nome lá. Então, eu tinha que fazer o discurso principal. Estava aquele clima, Marielle frequentava o Colégio Pedro II, ela ia lá fazer campanha de Marcelo Freixo, falar sobre as questões da mulher negra, mulher favelada e negra, mulher bissexual como ela e negra. E aí, eu estou lá, fiquei naquela tristeza, falei assim, eu vou pegar alguma coisa do discurso dela. O discurso dela é bem legal, ela está falando para mulheres negras, mulheres pobres e negras, que elas têm que lutar, porque ninguém vai ser caridoso o suficiente para vê-las. Elas têm que exigir ser enxergadas pelos outros. É assim que fala o discurso. Embaixo de discurso. Eu gosto de ler aquelas falas no YouTube, o pessoal comentando. Só tinha uma fala das que eu fui correndo os olhos, falando bem dela. O resto era só discurso de ódio. Morreu porque mereceu, mulher de traficante, vagabunda é isso mesmo. E eu listei as falas e li para a garotada do Pedro II no meu discurso. O discurso da Marielle é muito importante. Você é mulher preta favelada, ninguém vai te dar de mão beijada a visibilidade. Grita. Grita! Porque vão te ouvir e vão ser obrigados a te escutar. Grita. E Jesus escutou. E Jesus faz, já vou terminar, porque tem muitos detalhes desse texto, mas tem uns detalhes para mim que chamam a atenção e vou encurtá-lo aqui, né? Vou encurtar só. Jesus faz uma coisa bem interessante, fala assim, faz o seguinte, vocês aí, vão para o templo de Jerusalém, que é onde tem 5 castas sacerdotais. E na tradição de Jesus de Nazaré, era a classe sacerdotal que reconhecia os milagres. É muito interessante. E, portanto, dava validade. Entende? Eu, há muitos anos, leio esse texto como uma provocação, porque o final do texto ele é diferente do pedido de Jesus. Vai lá, dá ordem, nem pedido, vai lá, se apresenta lá para os sacerdotes. Volta o samaritano. Por que ele volta? Os samaritanos não podiam entrar no templo de Jerusalém. Desde 722 a.C., houve uma ruptura dos reinos do norte e do sul, né, de Israel. E o reino da antiga Samaria não podia ser considerado reino puro, porque eles se mesclaram etnicamente com os assírios. Então tinha um problema que no século XIX vamos chamar de problema racial. A gente poderia falar hoje um problema étnico xenofóbico, entende? Tinha um problema. A tradição de Israel tem isso, a noção de pureza. Eu já trouxe aqui da igreja um especialista em Bíblia, o Isidoro, e uma vez o Isidoro falou assim, a Bíblia está repleta de xenofobia. Repleta de xenofobia. E muitas vezes o Deus de Israel, ele gosta de xenofobia. Sim. A Jerusalém, do tempo de Jerusalém da época de Jesus, era de uma xenofobia e exclusão gritantes. Pobres dificilmente entravam no templo. Tinham até mecanismos para entrar, mas dificilmente. Mulheres com fluxo de sangue, fluxo vaginal de sangue, menstruação. Pastores, cegos. Aquilo que
os evangelhos chamam de Pitcoy, essa classe dos excluídos. Fazia parte de um das grandes estigmas ser samaritano. Então, ele foi, no meio, ele reconhece que ele está curado. E o que ele faz é o seguinte, eu vou lá em Jerusalém, no templo, para alguém que nunca me reconheceu como merda nenhuma, dizer que eu não posso entrar? Eu vou para aquele que teve compaixão de mim. E volta. E Jesus chega e fala assim, olha, não eram 10? Cadê os outros 9? Entende? Os outros 9 foram. Fala isso de uma lição maravilhosa. Ele vai se sujeitar ao olhar de reconhecimento de alguém que não o aceita. Como a gente faz na vida. Fica mendigando reconhecimento por olhares que não querem nos ver. Entende? Não querem nos escutar. Como assim? Vou ficar me sujeitando, me escravizando? Desculpa o português, mas que merda é essa? Que falta de amor próprio é esse? Eu vou retornar para um olhar que me viu melhor do que eu me vejo. Como a frase do padre que nós lemos. Alguém que se compadeceu e me escutou. Vamos lembrar que o Jacler recentemente fez uma fala aqui maravilhosa, levando a sério a palavra desobediência. Como é uma palavra, um conceito importantíssimo para entender Jesus de Nazaré. A gente poderia olhar essa palavra hoje nesse samaritano, entende? Ele desobedeceu muita coisa, Jesus também, mas ele desobedeceu uma tentação nossa de ficar mendigando olhares que nos aprovem. Sabe? Uma tentação nossa. Não, eu tenho que ir lá, essa pessoa nunca me acolheu, mas eu vou lá, vou mostrar que eu estou curado, porque ela tem poder de me reconhecer e dizer, não, foi Deus que salvou você da lepra, agora você tem uma outra condição social e política e cultural, agora você não é mais um estigmatizado, sou eu que estou te reconhecendo, porque eu, pastor, sou foda, porque eu sou um sacerdote. Vocês sabem como é sacerdote? Né? O padre Kelman na televisão, ele chega e usa esse argumento. Você não respeita um sacerdote. Deveria ter falado nem Jesus, né, meu amigo? Porque foram os sacerdotes que mataram Jesus. Com uma jogada jurídica extremamente refinada, enviando Jesus para ser assassinado numa cruz nas mãos dos romanos. Então, meu amigo, também Jesus não respeitava o lugar de aprovação, ser senhor da aprovação da vida alheia. Os sacerdotes na época de Jesus eram isso. Eles é que aprovavam. Como assim? Como é que um padre e um pastor vai aprovar? Peraí. Antes do casamento, fumei maconha. Pô, tem que perguntar pro padre Zezinho. O pastor, não sei quem. Aí o pastor fala, não pode, porque na Bíblia, eu nem sabia que a Bíblia tinha maconha. Mas rapidamente tem maconha na Bíblia. Não, mas eu transei antes do casamento, perdi a virgindade. Uma coisa seríssima, né? Ainda mais para mulher. Um ímã, um pedaço de pele. Mas isso é muito grave. Deus, com certeza, ele fica muito revoltado, porque perdeu um pedacinho de pele que fica grudado. É um negocinho extremamente relevante. Aí eu tenho que ir lá no pastor, e aí o pastor abre a Bíblia e lê lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, né? É melhor se casar do que se abrasar. Então, o casamento, sabe? Como assim, cara? Como assim? Como assim? A gente tem que ser samaritano. No meio do caminho, a gente tem que retornar. Não! Alguém teve um olhar que me amou. Alguém teve um olhar que me fez olhar para mim como alguém que não é impuro. Eu me libertei de um estigma. Eu vou lá em Jerusalém, para inclinar minha vida diante de um olhar que nunca vai falar para mim que eu sou digno de ser amado. Entende? Para quem a gente gasta os nossos gritos? Para qualquer pessoa? Muita gente não é digno de ouvir e escutar os nossos gritos e entrar em contato com a nossa dor. Para
quem a gente abre a nossa dor, a nossa ferida, os nossos estigmas, as marcas que nos destroem? Para quem? Para quem vai reforçar a dor? Ou para alguém que, repleto de compaixão, nos olha com um olhar que a gente é capaz de ver a si próprio, porque a gente se vê como indigno de liberdades e libertações? É esse rame-rame na nossa vida. A gente está sempre querendo que instâncias que sempre excluem nos reconheçam, quando, na verdade, a gente tem que ser visto, escutado, ouvido, não por instâncias que sempre não nos viram, não nos escutaram, não nos ouviram. A gente tem que ser visto, escutado e ouvido, criando zonas de visibilidade e não ratificando olhares que sempre nos excluem. Entendem? Já estou terminando. Vamos pensar naquela doença que agora já tem uma psicopatologia em relação a isso. As famosas mães que amam demais. Já viram isso? Não, mulheres que amam demais, perdão. Mães não, mulheres. Já viram? Eu vi um documentário outro dia sobre isso. Mulheres que amam demais. E que transformaram uma relação afetiva numa relação de degeneração radical. Então, tem desde o fato da pessoa querer ser aprovado, olhado pela outra pessoa, geralmente homens, geralmente uma figura masculina. Então, ela vai e entra numa loucura de ciúme e às vezes chega quase a querer matar, ou às vezes uma dependência de aniquilação profunda, profunda, profunda de si. E sempre o olhar do outro que tem que validar. É sempre o abraço do outro, sabe? O outro não é instância que me faz olhar para mim com grandeza. O outro é quase que dependente químico, sabe? Que se não consumir aquela droga naquele momento, parece que a vida entra numa corrosão absoluta. Então, nesse documentário que eu vi, está no YouTube até. O documentário mostra uma mulher que ela vai contando uma das relações que o cara chegou, o cara se viu sufocado e terminou. Cara, ela começou a ter sonhos e tal, e tudo era ele. E ela falou, se eu não posso tê-lo, ninguém terá. Como é que termina o texto de hoje? O samaritano volta, né? Jesus pergunta pelos outros. Estão lá, se rebaixando a esses olhares merdas, a esses lixos que nos aprovam. É esse lixo que não nos faz olhar para a gente mesmo com um olhar que a gente consiga se ver com uma grandeza maior do que aquela que sequer a gente imaginava que tivesse. Ele volta. E aí Jesus fala assim, cadê os outros? Meu filho, vai. Foi a tua fé que te salvou, cara. Vai embora. Segue teu caminho. Ou seja, gratidão não tem a ver com anulação. Jesus não quer que você agradeça aí para ficar humilhado de joelhos. Esse cara prostrou o rosto no chão, sabe? Jesus falou, levanta aí, mano. Olha, vai, segue teu caminho. Tem tua fé. Vai embora. Vai ser livre. Em outras palavras, a gratidão, ela reconhece as dependências. Mas ela nunca retira de nós a autonomia. Gratidão não é dívida. Gratidão não é dívida. É reconhecer que a nossa grandeza veio de uma relação com alguém que nos mostrou grandezas. Mas isso não nos faz devedores e devedoras de ninguém. Ninguém deve merda nenhuma para ninguém. As relações de amor que libertam querem ver o outro livre. Jesus não fala, agora você vai passar a vida aos meus pés. Jesus fala, levanta-te, pega teu caminho, segue a tua estrada, tua fé te salvou. Vai embora. Dependências que produzem autonomia, não dependências que produzam anulação. Isso é gratidão. Eu espero que a gente saiba agradecer, sem se escravizar. Não só isso. Saiba quais olhares a gente quer cultivar dos outros em relação a gente. E saiba, no meio do caminho, retornar, porque reconheceu que há olhares que não somente nos elevam, mas nos libertam para a liberdade.
Se as velhas instâncias só nos engarrafam, como os templos, os sacerdotes de todos os tempos, está na hora da gente ser o samaritano e desobedecer às instâncias de reconhecimento que só escravizam-nos com os seus olhares. Que o Deus da liberdade nos abençoe. Amém. Vamos lá? Viu, meu amigo? Hoje você falou que era para eu falar, viu que eu preparei, né? Albert, meu amigo, vamos celebrar a Eucaristia? Enquanto a gente está preparando para a Eucaristia, eu sei que a Patrícia separou uma música para a gente. Não é isso? A gente vai cantar agora e durante a... Não, durante, né? Qual é a música? Só para avisar para o pessoal. A gente vai cantar durante a 77. 77. Dora, vem aqui comigo, você pode vir. Eu sei que você é uma pessoa que tem vergonhas, pelo menos eu imagino. Vem comigo. Dora é atriz, tá? Né? Não é isso que vocês estão pensando, não. Ela está no nível superior, quer ser atriz. Nós vamos celebrar a Eucaristia, e essa mesa onde gratidão rima com liberdade. Dependência, ou seja, depender dos outros, a vida é interdependência, não significa escravidão. Jesus vê que as pessoas vão ficar com saudade dele. Saudade é bom, não saudosismo. Saudade. E ele faz uma coisa linda. Como é que eu continuo presente na vida dos outros, mesmo ausente? Como que os outros me levam para as suas histórias, para se olharem de maneira mais digna, como o samaritano? Bom, já sei. Vou me transformar em comida. Vou me transformar em metáfora. Quem comer da minha história vai se ver com um olhar de grandeza e não de auto-apequenamento. Então ele pega um pedacinho de pão, dá graças e distribui dizendo: tomai e comei, isso aqui é o meu corpo, vai ser entregue por vocês. Como da minha história, se alimentem de mim. Eu não rebaixo, eu elevo, eu faço voar. E de forma semelhante, na mão da Dora, o vinho é suco, Dora. Ele eleva também, dá graças e distribui dizendo: tomai e bebei, isso aqui é meu sangue. Isso aqui é o que me dá vida. Esse é o sangue da nova, da eterna aliança. Aliança é metáfora para casamento. Casamento que produz liberdade. Geralmente, casamentos são presídios, né? E diz mais: façam isto em memória de mim. Que as pessoas também se alimentem da história de vocês. Criem novas alianças, novos matrimônios de liberdade. E assim vocês estarão comigo quando a vida de vocês também for alimento para outras vidas. Tomai e comei, tomai e bebei. Venho aqui, estou eu e Dorinha, para quem quiser comungar dessa proposta. Aí, quem quiser acompanhar, o número 77. Venham, celebremos a ceia do Senhor, façamos todos juntos um enorme pão, preparemos muito vinho como em Caná. Que as mulheres não esqueçam o sal e os homens tragam o fermento. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Pronto, sigamos a receita do Senhor, batamos todos juntos a massa com as mãos e vejamos com alegria como cresce o pão. Que as mulheres não esqueçam o sal e os homens tragam o fermento.
que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Porque hoje celebramos o encontro com Jesus. Hoje celebramos nosso compromisso com o reino. Ninguém ficará com fome. Ninguém ficará com fome. Ninguém ficará com fome. Ninguém. Gabi, um brinde para você, tá? Hoje nós não temos nosso saquinho. Para quem quiser fazer sua oferta, tá com a Cláudia, Claudinha, ela que traz. Eu não sei nem como a gente faria. Faz um pix? Pode ser, eu não sei quem quiser doar depois. A gente pode arranjar um saquinho. Eu acho que tem um saquinho lá dentro, Crisão. Verde. Depois a gente pega. Quer que a gente vá concluindo? Aí quem quiser depois, eu mesmo deposito. Tem um saquinho lá, eu botei na cozinha, meu Deus, com um pãozinho que a gente trouxe. Vamos fazer nossa rodinha para a gente já ir terminando? Paty, obrigado, hein? Arrebentou, hein? Tia Paty arrebentou hoje. Não foi não, Gabi? Sem piano, sem violão do Berrelde. Mas também, Gabi, o que ela pediu de dinheiro para poder cantar hoje na capela, o cachezinho dela, nem o Berrelde cobraria isso, Gabi. Ih, cadê a Crisão? A gente quer pedir por alguém? Regina. Estava com câncer, está com dourado agora. Olha, também tem a mãe de uma amiga nossa da igreja, está recuperando câncer, né? Crente, outra crente. Também tem a Isabel Mauad, dona da História Mauad, também com câncer. Também tem a Rosana da Mauad, que trabalha com a Cláudia, também com câncer. Minha mãe com problema, né, de recuperação na cabeça, né, teve uma hemorragia, está se recuperando. Quem mais? José vai operar essa semana, quarta ou quinta, né, que ele falou, não é isso? O nosso José, que vem aqui depois, confirmou que vem aqui. Eu queria pedir para o meu irmão, Rafael. Rafael. Ele se afastou da família, a gente não tem contato mais com ele. Coisas muito pequenas, mas eu sempre peço para ele. Queria pedir para o Aldir. Aldir. Que haja cura, que os estigmas sejam quebrados. Haja liberdade, liberdade. Que Jesus fale para cada pessoa que a gente mencionou. Vai, segue o caminho, tua fé de São Paulo. Vai. Oremos então a oração que ele nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as nossas ofensas. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui está a Dorinha, vou pedir para ela fazer uma coisa, para a gente fazer uma bênção. Ela é de uma geração muito boa. Tem uma galera garotada chegando agora. Eu fico inspirado. As lutas, as questões, parece que já nasceram desconstruídas, sabe? Essa garotada já nasceu em outro tempo. O que você acha que as nossas gerações que estão aqui, diferente da sua, a gente precisa
para ter essa leveza, essa consciência, esses olhares que vocês têm? Eu acho que a gente precisa entender um pouco como que é a realidade dos outros, sabe? Eu vejo muitas coisas agora, assim, pessoas mais velhas, que elas não conseguem entender, sabe? Como que passa na vida da pessoa, o que ela está sentindo, mas só para um tipo, certo e errado. E além disso, sabe? Tem sempre uma coisa, sempre o que é o super certo e o que é errado. Na coisa delas, o certo é sempre o que elas pensam, entendeu? Não que os outros estão sentindo o que a pessoa, eles nem pensam o que a pessoa está passando. Só que o corpo da pessoa não se coloca no lugar da pessoa. Vamos então pedir a bênção de Deus, isso que a Dorinha acabou de falar. Relativizar esses nossos dogmas, verdades, se colocar no lugar do outro, perguntar o que você está sentindo. Olha, talvez seja essa a passagem de hoje, né? Jesus viu que essas pessoas estavam sofrendo pra caramba, né? E a compaixão dele, nós vamos pedir por isso. Que a graça de Deus, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, espírito de liberdade, espírito de compreensão, de diálogo, de ternura, de compaixão. Que essa divindade tão múltipla e tão única nos faça viver o que falou agora. Olhares mais brancos, sem as verdades tão rígidas que nos fazem matar em nome dela. Nos façam pessoas mais elásticas, que nos façam ter a capacidade de se colocar no lugar do outro e ouvir suas dores e perguntar o que o outro está sentindo. Nos façam ter mais brandura, mais leveza, mais beleza. É o que nós pedimos para esta semana e por todos sempre. Amém. Um abraço da paz. Ó. Jackler! Certo! Gabi, Érica! Érica, aqui! Eu realmente.